Um apoio, Lei Paulo Gustavo de Pernambuco. Bem-vindos a mais um episódio do podcast 80 anos do Arquivo Público, a memória de Pernambuco. Opa! Hoje estamos aqui com seu Marcos Dornelas. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Meu nome é Marcos Dornelas, eu sou coordenador de acervos digitais do Arquivo Público e eu trabalho no Arquivo Público há pelo menos 6 anos nessa segunda passagem. Isso porque eu já tive uma primeira passagem no arquivo, passei 2 anos e meio, perto de 3 anos, depois fui na Secretaria de Educação, que é meu órgão de origem, e agora, retornando ao Arquivo Público, eu passei já por 2 funções. Eu fui chefe da triagem documental e agora eu sou o coordenador de acervos digitais do Arquivo Público. E o que é que eu faço nessa coordenação de acervos digitais? Então, primeira coisa, a gente lida no dia a dia com digitalização dos documentos, do acervo do arquivo. Como funciona a digitalização dos arquivos? A digitalização funciona da seguinte forma: existem parâmetros. O CONARC ele estabelece uma série de parâmetros e, com posse desses parâmetros, são requisitos mínimos, que, por exemplo, eu preciso digitalizar em 300 dpi, porque quando eu faço a digitalização, a gente tem que ter esse material de preservação virtualmente para sempre. Guardamos o material físico, há uma certa cultura popular de que, se foi digitalizado, nós podemos descartar o documento físico. Nada mais errado. Na verdade, o contrário. O documento físico, o suporte papel, como a gente fala tecnicamente, ele tem um período de vida muito mais longo do que o documento digital ou digitalizado. Então, esse físico, depois que nós temos a digitalização, ele vai ficar preservado totalmente, porque ninguém vai mais mexer nele. Então, essa é a primeira etapa. Acondicionar esse material, limpar ele, estabilizar, como a gente fala. Então, a digitalização começa com a preparação do documento físico. Estabilizado, digitalizado, normalmente em mesa digitalizadora, para o nosso tipo de documento, que são documentos em tamanho ofício ou em tamanho A4. Esse material digitalizado, ele passa por um processo de OCRização, para que a gente consiga fazer busca dentro do documento. Então, se eu tenho um documento que aparece nome de pessoas e ele está em OCR, eu consigo localizar. Isso talvez em um documento em 10 pareça uma coisa banal, mas o acervo da DOPS, que é a massa documental digitalizada maior que a gente tem aqui no Arquivo Público, ele conta com 22 mil prontuários individuais e com mais de 10 mil prontuários funcionais. Então, é uma massa documental muito grande. Então, ter essa possibilidade de busca por palavra nessa documentação é importantíssima. A gente hoje tem essa condição. Daí que é muito mais fácil para o pesquisador utilizar esse acervo hoje em dia. A gente consegue localizar e fazer buscas muito mais refinadas. Então, esse acervo completamente digitalizado da DOPS. Eu tenho também o acervo do IML, Instituto de Medicina Legal. Esse acervo ele está em processo de digitalização. Eu tenho ele digitalizado desde o começo do século XX até 1972. Falta ainda digitalizar de 72 até os anos 90. Por que até os anos 90? Porque depois disso a gente não tem mais autorização para divulgação. Por quê? O IML é um órgão vivo, atuante, então eles têm os próprios parâmetros. Dos anos 90 para cá, estamos em 2024, a gente não tem autorização de fazer a digitalização por enquanto, e no caso a divulgação. A gente pode até digitalizar, mas nunca divulgar. Só quem acessa esse material hoje em dia são eles próprios, o IML. O mesmo acontece com o IC, que também a gente está digitalizando, mas esse ainda estamos preparando o documento físico para a digitalização. Esse material ele também não é mexido por pesquisadores nesse mesmo período, a partir dos anos 90. Mas é também uma massa documental que a gente tem desde o período da segunda ditadura. A partir do golpe de 64 a gente já tem ele bastante organizado. Qual a importância do arquivo DOPS para Pernambuco? O acervo da DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social, já teve vários nomes, mas essa aqui é a mais conhecida. Já foi DEOPS também, já teve várias nomenclaturas. A DOPS de Pernambuco é provavelmente o maior acervo documental ligado à política do período da ditadura no Brasil. É um acervo riquíssimo.
Quando eu falo em prontuários individuais e funcionais, o que é que eu quero dizer exatamente? Os individuais são daquelas pessoas que foram presas, foi produzida uma ficha, então a gente tem um catálogo fotográfico, a gente tem as características físicas daquelas pessoas, a gente tem, evidentemente, né, a pele, e aquilo é uma característica importante, a cor da pele. Mexendo no acervo da DOPS, eu percebo que há muito mais pessoas pretas do que pessoas brancas no acervo da DOPS. A gente tem ali até os anos 45, né, o fim da primeira ditadura, no caso a ditadura Vargas, a gente tem um material que ele é mais homogêneo. É como se o arquivista da DOPS ele tivesse mais liberdade para colocar tudo que ele recebia daquelas pessoas no acervo. No pós-45, e notadamente no pós-anos 60, muito material foi mexido. Isso por quê? O que é que explica isso? Mexido eu falo o seguinte, esse material ele foi incorporado ao acervo do APEJ no final da ditadura militar. A própria constituição do acervo DOPS foi um período muito conturbado, final dos anos 80, então quando a DOPS é extinta, e veja que interessante, quem extinguiu a DOPS foi o Arraes, né? Arraes que foi justamente preso em 64 com o golpe militar. Então quando em 89, salvo engano, o Miguel Arraes extingue a DOPS, no decreto estava posto que imediatamente aquele acervo deveria ser fechado e entregue ao arquivo público Jordão Emerenciano. O que não foi feito imediatamente, foi preciso mais um ano e aí já foi o Carlos Wilson, então governador Carlos Wilson, que conseguiu que aquele documento fosse liberado. Mas aí a Secretaria de Segurança Pública, né, nesse um ano, organizou essa documentação e recebemos ela. E mais uma vez, ao chegar no arquivo público, aquele acervo que estava separado em prontuários individuais, esse de maneira mais clara, né, as pessoas presas e fichadas, seguramente são 16 daqueles tradicionais arquivos, né, arquivos deslizantes. Eu tenho 16 daqueles, cada um com 4 gavetas, totalizando entre 20 e 22 mil prontuários individuais. Alguns por pessoas que foram presas por coisas até banais, né? Estavam no ônibus falando mal do então presidente ou do interventor em Pernambuco, acabaram conduzidas e presas. E outros de presos políticos, de pessoas que, como o próprio Miguel Arraes, como tantos outros prontuários, como o do Dom Helder, que a gente tem mais de 1.500 páginas no prontuário do Dom Helder. E o mais interessante, sobre o Dom Helder, por exemplo, houve uma celeuma lá nos anos 80, se eu não me engano, já, de que Dom Helder não teria prontuário. Por quê? A DOPS não queria colocar, a DOPS ainda enquanto órgão, né, que funcionava, a DOPS não queria colocar que existia um arquivo que dava conta de tudo o que o Dom Helder fazia. Quando eu falo de tudo, é o seguinte, hoje a gente fala que na internet é possível rastrear, não é, tudo que se faz. Como é que a DOPS trabalhava? Talvez isso seja um dado interessante. Eles trabalhavam com jornais. Então eu tenho um prontuário, nesse caso do Dom Helder, com a ficha dele, mas eu tenho um prontuário de recortes de jornais. Tudo que saía na mídia impressa, né, nos jornais, tudo que saía sobre o Dom Helder está no prontuário dele. Então, tudo que ele fazia estava lá, eles controlavam tudo. E também havia pessoas que, né, estavam também vigiando a pessoa do Helder Câmara. Isso são os prontuários individuais. Há ainda os funcionais, que são aqueles ligados a investigações. E aí esses funcionais, eles abarcavam desde blocos carnavalescos até as universidades, passando pelos movimentos políticos. Virtualmente qualquer coisa poderia ser investigada pela DOPS, né? Porque principalmente até os anos 50 era uma delegacia também de costumes. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um apoio, Lei Paulo Gustavo de Pernambuco.